Olá, o tema da aula de hoje a gente vai falar sobre a fundamentação da política pública. A fundamentação da política é uma das etapas mais importantes, no desenho da formulação de uma nova política ou da extensão e modificação de uma política existente. Um dos motivos pelo qual a fundamentação é extremamente importante é porque uma política pública, uma vez formulada por um grupo de pessoas no executivo, por exemplo, ela vai passar pela avaliação de outros grupos dentro do próprio poder público. É importante que, uma vez que ela chegue às mãos de outras pessoas, a fundamentação esteja muito bem feita, muito bem formulada, para que essa avaliação e essa leitura por outros entes seja facilitada. A fundamentação da política pública, ela praticamente tem 4 etapas principais. A primeira etapa é justamente o levantamento de evidências que justifiquem o desenho da política. Essas evidências, em geral, podem vir da literatura, tanto internacional quanto nacional. É justamente nessa etapa que os formuladores vão justificar que as intervenções sendo propostas, teoricamente, elas podem levar aos resultados esperados, aos objetivos da política, uma vez ela sendo implantada. Além das evidências a partir da literatura internacional e nacional, fontes de evidências podem ser justamente discussões com stakeholders, discussões com grupos de especialistas, a operacionalização de grupos focais e assim por diante. A segunda parte, o segundo pilar na fundamentação de uma política pública é justamente a etapa de simulações e levantamento de outras evidências para a gente quantificar o tamanho do impacto esperado do programa. Nesse caso, você tem, no primeiro momento, no primeiro input, você tem uma estimativa dos insumos que vão ser empregados nessa nova política pública. A partir daí, então, você vai ter que ter um levantamento dos parâmetros, por exemplo, parâmetros unitários sobre o impacto dessas políticas públicas, para finalmente a gente ter o levantamento de que, dados os insumos empregados, dados os parâmetros levantados, a gente teria uma estimativa do impacto médio dessa política, desse conjunto de intervenção, exatamente nos objetivos que a gente colocou como meta. O terceiro pilar dessa parte de fundamentação é justamente a relação da política pública sendo formulada com outras políticas. Políticas pode ser tanto do mesmo ministério, quanto de outros entes do governo federal, ou dos governos estaduais e municipais. Essa etapa é fundamental, que é justamente nela que a gente levanta as sobreposições entre políticas existentes ou que estão sendo outras políticas sendo propostas, ou a complementariedade. A complementariedade pode trazer impactos positivos para as várias políticas complementares. Já a sobreposição pode trazer, possivelmente, uma utilização subótima dos recursos públicos e, eventualmente, a gente pode pensar novamente reformular a política em foco para a gente trazer uma utilização dos recursos públicos mais efetiva. Finalmente, eu gostaria de falar um pouco da análise SWOT. A análise SWOT vai ser abordada em mais detalhes em outro vídeo. Aqui a gente vai fazer um apanhado mais geral. A análise SWOT, ela corresponde a 4 itens. O primeiro item corresponde às forças da política pública, segundo as fraquezas, o terceiro item corresponde às oportunidades e o quarto às ameaças. Forças e fraquezas da política pública são contextos, são situações muito específicas da política, enquanto oportunidades e ameaças também são contextos e situações, só que nesse caso elas não têm influência direta dos formuladores ou dos implementadores. Oportunidades e ameaças são situações externas. No caso de forças, a gente tem justamente as características da política pública que podem contribuir efetivamente para o sucesso desse programa. Já as fraquezas são conjunto de situações, conjunto de contextos difíceis de serem resolvidos, que podem trazer uma menor chance de êxito do programa. No caso de oportunidades e ameaças, novamente fatores externos. Oportunidades são esses fatores externos que podem contribuir, meio que de maneira, às vezes até inesperada, tá certo? Mas podem contribuir positivamente, inclusive para a mitigação, a minimização das fraquezas da política ou para a potencialização das forças da política, contribuindo para um maior sucesso da mesma. No caso das ameaças, fatores externos negativos, a gente pode ter situações que possam, a despeito de todo o esforço da equipe de formuladores da implementação, as ameaças podem correr em uma menor chance de êxito. Finalmente, como exemplo de análise SWOT, a gente tem aqui um programa para melhoria habitacional.
O programa ele se presta a oferecer subvenção econômica para famílias de baixa renda, com o intuito de melhorar as qualidades das habitações. Pensando na análise SWOT desse exemplo, né, a gente vai fazer uma exposição muito curta. A análise SWOT ela inclui outros itens, né, a análise real. Mas falando de forças rapidamente, a gente tem intervenção pública inovadora para o déficit habitacional, a gente tem o potencial de geração de emprego e incentivo à regularização fundiária. Como fraquezas dessa política, a gente tem a dependência da conexão de internet, a política é muito baseada no uso de aparelhos móveis, a gente já tem a ausência de retornos financeiros para os subsídios concedidos nessa política, e por último a gente tem um esforço muito grande de cadastramento e fiscalização de lojistas e dos próprios municípios. Como oportunidades, a gente levantou o acesso crescente da população aos smartphones, a gente tem uma população cada vez com interesse maior na regularização fundiária e por último a gente tem uma tendência crescente para o uso de novas tecnologias. Finalmente, no nosso exemplo da análise SWOT, a gente tem as ameaças. Nesse caso, você tem a baixa qualidade da infraestrutura de rede de conexão. No Brasil, a gente já tem um conjunto grande de municípios que tem baixa qualidade na sua conexão ainda. A gente tem um momento de crise fiscal acontecendo, juntamente com um período de alto desemprego. E, finalmente, a gente tem uma ineficiência, pode ter uma ineficiência na prestação de assistência técnica, principalmente num determinado conjunto de municípios. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar por hoje, agradeço e foi justamente finalizando aqui a discussão sobre a fundamentação de uma política pública, que, como a gente comentou, é uma etapa fundamental no processo de desenho. Muito obrigado.